Salve, guerreiro! Vamos para mais uma aula do nosso curso de Lei de Execução Penal Simplificada para você realizar o seu sonho, seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal. Voltamos então para mais uma aula da nossa Lei de Execuções Penais e agora nós vamos falar sobre a execução das penas em espécie, tá? Direto ao ponto, vamos falar aqui, primeiramente, das penas privativas de liberdade. De novo, utilizando o material aqui do Arte da Aprovação, inclusive está disponibilizado aqui por eles gratuitamente, viu? Achei muito legal. Quem acompanhar as aulas vai poder acessar a esse material que já vem macetoso, ó, com as marcações daqueles pontos mais importantes, daquilo que mais interessa, que é a letra de lei e algumas súmulas que a gente falou lá na primeira aula. Valeu? Vamos então direto à letra de lei, que é aquilo que importa. Primeiro ponto importante é falar das espécies de pena, né? E a primeira espécie de pena, primeiro tipo de pena, vamos assim dizer, são as penas privativas de liberdade, tá? E trouxe um texto aqui das disposições gerais. Vamos ver aqui no artigo 105. Transitar e julgar a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade. Então, para aplicar a pena, tem que transitar e julgar a sentença, princípio da presunção de inocência, certo? De novo, transitar e julgar a sentença que aplica a pena privativa de liberdade, o réu que estiver ou vier a ser preso, porque ele já pode estar preso com a medida cautelar, tá? Ele já pode estar preso com a medida cautelar. O juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Então, é um documento importante e necessário para o início da execução, que é a chamada guia de recolhimento, um documento emitido pelo juiz. Tá? Vamos ver o que diz o artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, veja, a responsabilidade é do juiz, ela é extraída pelo escrivão, mas responsabilidade do juiz, que rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá o quê? Primeiramente, o nome do condenado, depois a sua qualificação civil e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. Além disso, ó, como está destacado aqui, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, com a certidão de trânsito em julgado, por conta, mais uma vez, do princípio da presunção de inocência. Só se cumpre pena após o trânsito em julgado. E por que o inteiro teor? Para isso ficar no prontuário do condenado e acompanhá-lo durante toda a execução da pena. Porque ele pode ser transferido, ele pode isso, ele pode aquilo. Então, é necessário saber o porquê ele está preso e o seu histórico, a partir dali, sendo acrescentado dentro do estabelecimento prisional, todas as mudanças, alterações que, quando de cunho judicial, são promovidas pelo juiz de execução. Ok? Vamos lá. A informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. A data da determinação da pena. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Ok? Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Então, de novo, é o Poder Judiciário que emite, mas o Ministério Público tem ciência. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução e ao tempo de duração da pena. Então, é um documento muito importante que vai sempre sendo ajustado conforme a necessidade. Vamos ver o que diz o parágrafo 3º. Se o condenado ao tempo do fato era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção a essa circunstância para fins do parágrafo 2º do artigo 84 dessa lei. Ou seja, para que o indivíduo cumpra a pena em local específico, tá? Como nós já vimos aqui na outra aula. Presta atenção no artigo 70 que ele está grifado, 107 que ele está grifado, ele é muito importante. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária, sob pena de infração administrativa e até mesmo abuso de autoridade, dependendo da situação, por parte da autoridade administrativa, ou seja, o diretor da unidade prisional. Tá? A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Então, o condenado, ele terá ciência de tudo que está ali, justamente para saber o motivo pelo qual ele está cumprindo aquela pena e que não haja dúvida. Parágrafo 2º, as guias de recolhimento serão, ó, presta atenção, registradas em livro especial, tá? Segundo a ordem cronológica do recebimento, anexados ao prontuário do condenado, editando-se
no curso de execução o cálculo das emissões de outras retificações posteriores. Porque no curso de execução da pena muita coisa vai acontecer. Por exemplo, a situação de remissão da pena. Tá? E vai sempre se refazendo o cálculo. Sempre tem que estar devidamente atualizado, justamente para que se possa fazer cumprir a pena conforme foi estabelecido. Artigo 108. Também está grifado, então é importante. O condenado, a quem sobrevier doença mental, será internado em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, ok? Então, se o indivíduo tiver algum tipo de doença mental, não adianta colocá-lo em uma unidade prisional qualquer. Então, ele vai para o hospital psiquiátrico, tá? Para o hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Cumprida a pena ou extinta, cumprido ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz ou se por outro motivo não estiver preso. Então, acabou a missão, ele é colocado em liberdade e vida que segue. Vamos falar agora dos regimes. Os regimes, tá? O regime na sentença estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime do cumprimento da pena será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração ou a remissão. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á o restante da pena a que estiver sendo cumprida para determinação do regime. Então, para determinar o regime, eu tenho que fazer, como disse aqui a lei, justamente essa unificação das penas, observada a detração ou remissão, para aí se definir o regime de cumprimento, o início do regime, o regime inicial de cumprimento, tá? Agora, presta atenção que o artigo 112, como está alertado aqui no material, é muito cobrado em provas. Muito cobrado em provas. Então, presta atenção que vem sendo muito cobrado ultimamente. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva. Então, essa é a regra. O que é progressiva? De um regime menor, do regime melhor para um regime pior. Com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso estiver cumprindo ao menos. E aqui vem as regras para que o indivíduo faça essa progressão, ok? Detalhe, quem aplica isso é o juiz da execução, viu, pessoal? Vamos lá. Quais são as espécies, né? Então, eu tenho de reclusão e de detenção. Tá? Regime fechado, semiaberto e aberto. Aqui, em regra, não há regime fechado, semiaberto e aberto. Então, eu estarei aqui no semiaberto ou no aberto, ok? Vamos ver como é que funciona aqui, então, para que nós saibamos quanto deve ser cumprido para que haja, então, a progressão. Guarde esses números, porque a banca tem fetiche por número, porque é muito mais fácil montar questão com um número. Ela só muda, em vez de colocar 20, coloca 17, 18, 25. Está na cabeça dela, então fica muito mais fácil. Tá? Então, presta atenção. 16% da pena, se o apenado for primário, então guarda o primário. E o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. E aí, por isso que é importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação. Se quiser deixar um comentário aqui sobre que lei você quer que a gente comente, faça uma aula como essa, deixa aqui que a gente vai fazer também. Deixamos o material aqui no link aqui embaixo para vocês e também tem um link para um grupo de estudos, bem sério, onde a galera só posta coisa interessante. Interessante de verdade para concurso, tá? Porque eu estou dizendo isso? Porque lá no canal também tem a resolução de questões da LEP. Então, você vai encontrar lá questões da LEP comentadas por mim. Então, o que é que você, inclusive com material disponibilizado também. E lá eu, inclusive, coloquei um esqueminha relacionado justamente para você entender esses percentuais e não esquecer nunca mais. Por isso que é interessante você ir lá, depois que assistir aqui, resolver as questões que estão disponibilizadas com um comentário e fazer lá e assistir a aula, para entender as explicações. Valeu? Então, de novo, para que haja progressão, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. Então, você soma os requisitos primário, mais sem violência
ou grave ameaça, tá? Então, você soma aqui, primário, mas sem violência ou grave ameaça. 20%, se for reincidente, tá? Então, você vem aqui, reincidente, e for sem violência ou grave ameaça. Como sem violência ou grave ameaça? Vai se enquadrando aqui, tá? 25% da pena, se for primário, mas foi cometido com violência, ok? A pessoa ou grave ameaça. Grave ameaça. 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, aqui ele é reincidente, mas o crime foi cometido com violência, ou, né, grave ameaça. Eu coloco mais aqui, mas na realidade não é. É ou violência ou grave ameaça, né? É um dos dois somente. Deixa eu só apagar aqui, tá? Ou violência ou grave ameaça, para não gerar dúvida, certo? Ou, é sempre ou, tá? Sempre ou, ok? 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo, mas ele for primário. E a violência ou grave ameaça? Aí não importa, né? É hediondo. 50% da pena, se o apenado for, e aqui, ó, são 3 possibilidades para os 50% da pena, ou um ou outro, ok? Se o crime for hediondo e gerou morte, mas ele é primário. Tá? Então, hediondo mais morte, mas é primário. Tá? Ou ainda, ele exerce comando de organização criminosa, individual ou coletivo, né? Comando. E o crime é hediondo. Sempre hediondo ou equiparado, viu, pessoal? Sempre hediondo ou equiparado, tá? Ou ainda, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Então, se for milícia privada, no mínimo 50% para progressão de regime. 60%, que é a pior situação. Se ele for reincidente, certo? E o crime for hediondo. Certo? Se ele for reincidente, o crime for hediondo. Você vê que vai se agravando, e o último e o pior de todos, tá? Porque ele vai se agravando, vai ficando pior. De 70%, tá? 70%, se o indivíduo for reincidente, mas hediondo, com resultado morte. Detalhe, fica vedado o livramento condicional, tá? Vedado o livramento condicional. Então, se você parar para perceber, dá para você montar um esqueminha mental daquilo que é mais leve. Então, o que é mais tranquilo para o indivíduo? Primário e sem gravidade. Né? Ele nunca cometeu crime antes, então primário e sem gravidade. Ele pode até crescer sendo reincidente, mas continua sem violência ou grave ameaça. Tá? Violência ou grave ameaça. Tá? Então, primário, sem violência ou grave ameaça. Reincidente ou sem violência ou grave ameaça. Ou ainda, ele é primário, mas com violência. Tá? Ele continua sendo primário, mas com violência. Depois, reincidente com violência. Depois, hediondo primário. E aí, as 3 situações de 50%. Hediondo, morte e primário. Segunda situação, de 50%. Ele exerce o comando individual ou coletivo de organização criminosa e comete crime hediondo. 60% se for reincidente e hediondo. E 70% se for reincidente, hediondo e tendo gerado a morte, o que veda inclusive o livramento condicional. Então, se você fizer uma esqueminha desse, não fica difícil você decorar, tá? E aqui, ó, que legal, o Arte da Aprovação trouxe o esqueminha para você na moral, irmão. Ó que tabelinha maravilhosa. Na moral, que tabelinha maravilhosa, justamente para você não errar de jeito nenhum, tá? Opa,
Estou mostrando a tabela aqui, não estou mostrando para vocês, sou bizonho, tá? Aqui, ó, trouxe o esqueminha aqui na moral para você, tá? Então, ó a tabelinha do artigo 112, como é muito cobrado em prova e é um esquema, como eu disse, a banca ela tem fetiche, por isso. E aí você decora, tá? 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, certo? Então, você vai olhando as diferenças aqui, ó. Se você parar para pensar, daqui para cá é 4, daqui para cá é 5, e a partir daqui é 10, 10, 10, 10 e 10, né? Então, veja que eu tenho todos esses níveis, certo? Quando eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 saltos de 10, um de 4 e um de 5. Então, fica mais fácil de você identificar, tá? Então, você vai gerando esses condicionantes para você ir decorando. 4, 4 é 4, 5 e 5, 10. 4, 5 e 5, 10. 4, 5 e 5, 10. E aí você não erra. 16 para 20, 20, 25 e aí 5, 10. 30, 40, 50, 60, 70. Então, 4, 5 e esse 5, 10. Entendeu? São macetezinhos importantes. Marcelo Adriano, mas isso é bobagem, não é não? Te faz economizar fósforo na hora de responder questões, tá? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Então, de nada adianta ele cumprir os requisitos que nós vimos se ele não ostentar boa conduta carcerária. Comprovado pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico. Tá? Respeitar as normas que vedam a progressão. Isso está previsto lá na Lei 14.843 de 2024, que é nova. Se é nova, pode cair na nossa prova. A decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público. Marcelo Adriano, é o juiz, é o Ministério Público que decide? Não, quem decide é o juiz. O Ministério Público se manifesta. Tanto que quem se manifesta também é o defensor. O defensor também vai se manifestar. Então, o juiz decide e as partes se manifestam. Procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto, comutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. E aí vem o quadrinho macetoso de novo, 16, 20, 25. 4, 5. A partir daí, 5, 10. Até 70. Lembra, começa no 16, vai para 20, 25 e aí 5, 10. Chegando a 70. Ok? Vamos lá então, ó. Liderança criminosa. Existindo indício de que o preso exerce liderança criminosa, associação ou milícia privada, e que tenha duração criminosa de 2 ou mais estados, atuação criminosa entre 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Isso aqui também cai em prova. Crime hediondo, crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. 50% da pena, se o apenado for condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Só repetindo para você frisar bem e não errar na hora da prova. Presta atenção que agora eu tenho casos de peculiaridades específicas que nós já vimos aqui na lei e que tem sempre tratamento diferenciado. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão são cumulativamente. Então, tem um tratamento diferenciado. Primeiro, gestante ou for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Não precisa ser a criança com deficiência. Ou é criança, ou é uma pessoa com deficiência. Entendeu? Então, sendo criança, ou mesmo não sendo criança, se essa pessoa tiver deficiência, terá essa mesma possibilidade na progressão do regime. Só que aí eu tenho algumas observações que devem ser cumpridas. Primeiro, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, porque senão ela pode pôr em risco a pessoa que ela cuida, né?
a criança ou a pessoa com deficiência. Não ter cometido contra seu filho ou dependente, é óbvio, né? Se não volta para casa se cometeu o crime contra o próprio filho. Ter cumprido 1/8 da pena no regime anterior. Então, cumpriu 1/8, já segue a vida. Ser primário e ter um bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento e não ter integrado organização criminosa. Veja que acumulativamente. Se ela não cumprir um desses requisitos, já não recebe esse benefício. Tá? Já não recebe esse benefício. Vamos lá então, mulher gestante, o quadrinho macetoso. Tá? Quadrinho macetoso daquilo que a gente acabou de ver. Parágrafo 4º. Cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará revogação do benefício previsto no artigo 3º desse artigo. Então, se o cara foi lá, cometeu um crime doloso ou uma falta grave, simplesmente vai ter o seu benefício revogado, vamos assim dizer. No caso da mulher gestante, né? É óbvio. Está lá previsto no parágrafo 3º. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2019, certo? Então, nesse caso, não será considerado hediondo especificamente. Vamos lá, parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, de novo, cometeu falta grave, ele se lasca, primeiro porque ele pode ser punido diretamente ali, e ainda ocorre a interrupção do prazo para obtenção da progressão. E o regime de cumprimento da pena, caso haja no caso em que há o reinício da contagem, então, do requisito objetivo que terá por base a pena remanescente. Então, agora, aqueles requisitos objetivos de cumprimento que a gente viu, os percentuais, terão por base agora a pena que sobrou. Mas fica completamente interrompido e ele vai ter que reiniciar, não reinicia a pena. Reinicia o cumprimento para mudança de regime. E os 16%, os 20%, 25% e aí por diante até chegar em 70%, é com base na pena restante, ok? Na pena remanescente. O bom comportamento readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. Então, 1 ano depois, readquire o bom comportamento. Ou antes, após cumprir o requisito temporal exigível para obtenção do direito, ok? Então, em qualquer uma dessas situações, dessas duas, ele pode readquirir o bom comportamento. Vamos verificar aqui uma alternativa, uma questão aqui bem interessante para a gente contextualizar como isso pode ser cobrado. IBFC e a PEN Acre, especialista em execução penal. Com relação à execução das penas privativas de liberdade nos termos da Lei 7210 de 1984, assinale a alternativa para extensão, incorreta. Incorreta. Grifa sempre quando vier correta para você não se confundir. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Acabamos de ver. Item verdadeiramente certo. Viu como a letra de lei nos ajuda muito? É assim que a letra de lei nos ajuda. Tá? B. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação de quem? Primeiro, motivação sempre fundamental. Isso é preceito constitucional. Qualquer coisa que vai prejudicar alguém tem que ter motivação. Tá? E quem tem que se manifestar as partes, quem são as duas partes? Ministério Público e defensor. Tá? Ministério Público e defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, induto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Copiou e colou a letra da lei, gente. É sempre assim. Tá? É sempre assim. Presta atenção. O cometimento de falta grave ou média não se enquadra. É somente falta grave. Durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Exatamente o que eu expliquei. Então, interrompe e agora vai ter um novo prazo, começando do zero. Só que o requisito objetivo, que é o percentual de cumprimento da pena, é sobre o remanescente da pena. Tá? Então, ele se lasca, mas não se lasca tanto assim. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, C é o nosso gabarito, é a alternativa incorreta, porque é somente grave e não é média.
Entendeu aí? Então não é difícil, minha gente. Se a gente focar na letra de lei, principalmente nos pontos que são mais cobrados, a gente consegue arrebentar. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Então, o cara não vai lá perguntar, e aí, você quer? Não, as condições são impostas e o cara vai para o regime aberto para cumprir aquelas condições. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, veja que está grifado, está em negrito, então importância grande com probabilidade de cair na prova. Quem poderá, então, ingressar no regime aberto? Estiver trabalhando ou comprovado a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Então, o cara não vai poder ficar de bobeira, tem que estar trabalhando. Apresentar, pelos seus antecedentes e resultado do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Olha como o exame criminológico é muito importante, os antecedentes também. Então, ele apresenta fundados indícios que ele irá ajustar-se com autodisciplina, ou seja, ele vai ficar cobrando, baixa periculosidade e senso de responsabilidade esse novo regime. Então, ele vai quebrar tudo. Ele vai quebrar tudo. Então, é o segundo requisito. São 2 requisitos, tá? Estiver trabalhando ou tem possibilidade de fazê-lo imediatamente e apresentar aí essa baixa periculosidade, vamos assim dizer, tá? O que diz a Lei 14.843 de 2024? Estabeleceu a necessidade de realização de exame criminológico como forma de aferição do requisito objetivo do agente para a progressão de regime. Por isso que é importante esse tipo de marcação. A banca, ela também tem fetiche por escolher dispositivos de lei nova. Para quê? Justamente para poder cobrar em prova. Para poder cobrar em prova, para pegar você no contrapé e desatualizado. Parágrafo único. Poderão ser dispensados do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 dessa lei. Ou seja, se eu tenho pessoas que estão na condição de mais de 70 anos, de doença grave, com filho menor ou deficiente físico-mental ou condenada gestante, eu posso dispensar então do requisito do trabalho, porque essas pessoas dificilmente conseguirão trabalho. Tá? Então, essa categoria que a gente vai ver daqui a pouco lá no 117. Essas pessoas não precisarão estar trabalhando com possibilidade de trabalhar para poder conseguir o regime aberto. 115. O regime poderá estabelecer condições especiais. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Então, não é só colocar em liberdade. Ele vai poder estabelecer condições específicas, inclusive tornozeleira, sem um prejuízo das seguintes possibilidades: permanecer no local que for designado durante o repouso nos dias de folga. Então, o juiz vai dizer, você vai ficar em tal lugar. Tal lugar. Você vai ficar em casa, ou seja, só vai poder sair para trabalhar. Então, nos dias de folga, ele permanecerá na sua casa, por exemplo, tá? Mas é no local em que for designado. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Além disso, não ausentar-se da cidade onde reside sem autorização judicial. Então, se vier na prova que não é possível ausentar-se, mas com autorização judicial. Além disso, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. De novo, dispositivo inserido aqui pela Lei 14.834 de 2024. E são condições gerais. É algo novo, então presta bastante atenção. Atenção, para a prova à disposição da Lei 14.843 de 2024 em relação à tornozeleira eletrônica, pois estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar a sua utilização como condição para a concessão do regime aberto. Intenção para a prova à disposição da lei em relação à tornozeleira eletrônica. Agora, o magistrado pode estabelecer. Pronto. Certo? Estabelecer condições especiais e a utilização da tornozeleira eletrônica. Além disso, permanecer no local em que for designado, sair para o trabalho e retornar em horários fixados. E o monitoramento eletrônico está ali, está em cima do indivíduo. Não se ausentar da cidade onde reside. Tá? Pode, se houver autorização judicial, e comparecer em juízo para justificar atividades. Vamos lá, 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendarem. Então, o juiz pode modificar as condições estabelecidas. E não disse em que sentido. Pode ser para melhor
ou pode ser para pior, não tem problema. Desde que ele justifique. Isso pode ser de ofício, ou seja, ele mesmo espontaneamente, requerimento do Ministério Público ou pela autoridade administrativa ou do próprio condenado, desde que se justifique. Então, o condenado vai lá, juiz, eu estou tão legal aqui, tão tranquilo, pode mudar essa e essa condição para me ajudar. O juiz, olha, está cumprindo tudo bem? Então, tudo bem, vida que segue. Então, só exemplo. Presta atenção que são dois tipos de prisão domiciliar. Um é a da LEP, que substitui o regime fechado, e outra é a do CPP, que substitui a prisão preventiva. Ok? Um é tema muito importante, tá? Presta atenção. Uma ideia boba, mas que funciona para gravar. LEP, 70 anos. Código de Processo Penal tem 80 anos. Tá? Então, na LEP são 70. No Código de Processo Penal, 80 anos. Então, LEP senta, de 70. LEP senta, 70 anos. Enquanto que no Código de Processo Penal, lá para prisão preventiva, é 80 anos. Você entendeu? Porque são coisas distintas. Uma coisa é a medida cautelar chamada prisão preventiva. Se o indivíduo tiver 70 anos e estiver condenado, ele pode receber esse benefício. Se ele tiver 80 anos, 70 anos em prisão preventiva, ele não pode receber esse benefício pela condição da idade. Tá? Pela condição da idade. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto, em residência particular, quando se tratar de quê? Vamos lá. Condenado maior de 70 anos, que também não precisa comprovar o trabalho, né, como nós vimos. Condenado cometido de doença grave. Condenado com filho menor ou deficiente mental. Condenada gestante, que também não precisa cumprir o requisito do trabalho. Então, o restante não vai poder ficar na residência particular. Né? Não vai poder ficar na residência particular. Certo? Para trazer e ilustrar, para vocês verem a diferença, o material aqui do Arte da Aprovação trouxe também as disposições do Código de Processo Penal, que está lá no 318. Então, é diferente da LEP. Aqui é do Código de Processo Penal. Tá? É do Código de Processo Penal. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos. Na LEP é 70. Extremamente debilitado por um motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos. Ok? Então, isso aí é importante para você fazer essa diferenciação, porque isso pode se confundir na hora da prova. Tá? De novo, prisão domiciliar 70, maior de 70, doença grave, condenado com filho menor ou deficiente. Maior de 80, extremamente debilitado, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou deficiente, mulher com filho de até 12 anos incompletos e homem, único responsável pelo filho até 12 anos incompleto. E, além disso, a gestante, a condenada gestante aqui se equipara. Tá? Então, aqui se parece, aqui 10 anos a menos e aqui se equipara. Ok? Aqui com condicionantes específicas trazidas para o Código de Processo Penal, nessas situações. Tudo bem? Porque, por exemplo, não contempla o condenado, enquanto o Código de Processo Penal contempla o condenado não, né? O homem, certo? O homem. Vamos lá para o 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado fizer o quê? Detalhe, hein? Não é porque ele desce a escadinha que ele tem que subir na escadinha. Então, ele pode ir do aberto direto para o fechado. Direto para o fechado. Quando? Quando pratica fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, se cometer crime doloso ou falta grave prevista aqui na própria LEP, perdeu, regride. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada restante da pena em execução, torna incabível o regime. Então, o indivíduo foi lá, estava tranquilo, regimezão aberto, e pá, ele tinha cometido outro crime, agora ele acabou de ser condenado. Aqui ele cometeu o crime agora, senão ele se enquadra no inciso 1. É um crime anterior, que ele foi condenado. E aí, quando soma a pena, é incabível o regime aberto. Aí ele regride. O condenado será transferido do regime aberto se
ele, das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar o fim de execução penal ou não pagar, podendo a multa cumulativa imposta. Então, além dessas hipóteses que nós vimos aqui, certo? Se o indivíduo frustrar os fins de execução ou não pagar a multa, desde que ele possa. Você não pode pagar a multa e comprovar. Agora, mesmo se ele não se enquadrar em fato definido como crime ou falta grave, ou ainda a condenação por crime anterior, o que acontece? Ele ainda tem que fazer a execução da pena acontecer, os fins de execução da pena, e não pode ficar sem pagar a multa, ok? Nas hipóteses previstas no inciso 1 do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, sempre se ouvirá o condenado, justamente por conta da necessidade de contraditória e ampla defesa. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Muito cobrada em provas essa sessão, ok? Só que como a nossa aula já está bem grandinha, a gente vai dar um time para você tomar uma água, respirar, certo? E você se ligar aí no seu projeto se tornar policial e daqui a pouco a gente volta. Antes, porém, lembre-se que o material está aqui embaixo, link para o grupo de estudos está aqui embaixo também, tá? E inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. Valeu, até mais!